E aí, pessoal, vamos falar sobre um tema bem bacana aqui que é relacionado sobre o horário da última refeição e o risco mais elevado de ganho de gordura abdominal. Foi exatamente esse o tema do artigo publicado nesse ano aqui, que foi o vídeo postado em 2023, que ele simplesmente concluiu que aqueles indivíduos que têm um jantar bem mais tarde têm um risco muito mais aumentado de ganhar gordura abdominal. Tá bom? Já que é um tema que ele envolve bastante curiosidade sobre horário de refeição, sobre ganho ou perda de gordura abdominal, eu vou descrever para vocês esse artigo publicado. Basicamente, como metodologia, eles analisaram 7.379 adultos durante ciclos de 24 horas, analisando fatores antropométricos, valores laboratoriais, e foi concluído, como resultado desse artigo, foi verificado que aquele grupo de pessoas que tinha a primeira refeição e a última refeição numa distância maior que 12 horas tinha um risco muito mais aumentado de ter excesso de gordura abdominal, de ter aumento de triglicerídeos e ter alterações na glicemia em jejum, induzindo uma resistência à insulina. Logo, aqueles indivíduos que, por exemplo, tomavam café às 7 horas da manhã, mas o jantar delas não era às 7 horas da noite, era às 20 horas, às 21, às 22 horas, tinha um risco muito mais aumentado para ter algo que nós conhecemos como síndrome metabólica, né? Elevação, por exemplo, de gordura corporal, dislipidemia, resistência à insulina que posteriormente pode progredir a uma diabetes, tá bom? Como conclusão do artigo, trago aqui para vocês, caso vocês não acreditem em mim, mas basicamente pelo DOI do artigo que está no primeiro ou pelo próprio título, você consegue ler o artigo na íntegra, já que ele é um artigo que ele está aberto para todos. Foi verificado aqui, vou traduzir para vocês. Como conclusão, foi sugerido a partir de algo conhecido como crononutrição, que aqueles indivíduos que, por exemplo, consumiam num período de intervalo da primeira refeição para a última refeição menor, ele tinha um risco muito mais reduzido do desenvolvimento de síndrome metabólica, ou seja, redução nos níveis, né? Aqueles indivíduos eles têm um risco menor para elevação de glicemia, elevação de triglicérides. Em resumo, basicamente, se você é aquele indivíduo que você faz o café da manhã às 7 horas da manhã e a sua última refeição do dia às 19 horas, ou seja, um intervalo que ele não ultrapassa 12 horas, você tem um risco muito mais reduzido de desenvolver gordura abdominal do que aquele indivíduo que janta, por exemplo, 13 horas, né? Perdão, às 8 horas da noite, ou seja, ultrapassa 12 horas da primeira refeição. Tá. Eles colocaram até valores ideais. Foi verificado que o menor risco é quando a última refeição é feita às 18h38, em comparação com aqueles que jantavam, por exemplo, às 22 horas. É muito comum, por exemplo, as pessoas jantarem às 22 horas, tá bom? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque ele fala sobre uma palavra importante na conclusão que é relacionado sobre a crononutrição, o qual o próprio artigo ele faz uma breve introdução falando sobre essa temática. A crononutrição é basicamente relacionado sobre uma questão também de horários relacionados com a nutrição, que não envolve apenas nutrientes, que existem horários melhores para você, por exemplo, fazer uma refeição, vamos assim dizer. E ele puxa muito citado relacionado sobre o ciclo circadiano, ou seja, um ciclo envolvendo hormônios como, por exemplo, o cortisol. Porque alguns de vocês devem estar pensando agora, você fala, bom, Ciro, se minha última refeição do dia é às 18h38, obviamente eu vou ter menos gordura abdominal, certo? Porque se eu for fazer minha última refeição às 22 horas, eu vou ter um intervalo, uma janela para conseguir comer maiores quantidades. Então, se eu paro de jantar, se a minha última refeição é às 18, eu faço 3 refeições. Se eu vou comer lá para as 22, eu consigo fazer 4 refeições. 4 refeições comendo tranqueira, obviamente eu vou ter mais gordura abdominal, mais triglicerídeos, redução do meu HDL. Isso poderia ter uma certa lógica, certo? Faz sentido. Você está comendo mais caloria do que você gasta, obviamente você vai ganhar mais peso em comparação com aquele indivíduo que come menos caloria. Mas a crononutrição
ela fala que não é só questão de quantidade alimentar que você come, que fisiologicamente você tem fatores, você tem mecanismo, a sua fisiologia, ela gosta de mais alimentos no período da manhã e menores quantidades de alimentos no período da noite, onde você tem um risco mais aumentado de ganhar gordura corporal em refeições mais noturnas, primeiro a partir da taxa metabólica basal, que é o seu metabolismo basal, é o seu gasto em repouso para você fazer absolutamente nada que vem a partir da sua massa livre de gordura. É verificado no artigo citado, por exemplo, que a sua taxa metabólica basal, o seu metabolismo, ele gasta mais caloria pela manhã do que ele gasta, por exemplo, no período noturno. Então, ingerir mais calorias com um gasto menor, você aloca mais reserva e ganho de peso. Não apenas a taxa metabólica basal, ele também argumentou sobre um hormônio relacionado sobre a sensibilidade dele, que é a insulina. Quando você acorda de manhã, você está mais sensível à insulina e com o passar do dia, você vai ficando mais resistente. Então, quando você associa uma maior resistência a esse hormônio insulina e consome grandes quantidades de carboidrato no período noturno, você tem um risco mais aumentado de desenvolvimento dessa resistência, alterações da sua glicemia em jejum e posteriormente elevação, por exemplo, dos seus triglicérides, tá bom? Então foram os dois argumentos que eles utilizaram para falar como, por exemplo, o horário da refeição também influencia na sua composição corporal. Mais importante que tudo isso, pessoal, é um artigo bem breve que eu trouxe aqui para vocês para falar que existe sim uma ciência por trás em jantar mais cedo tem relações com melhores na composição corporal, mas o que vai fazer você perder peso, pessoal, você tem que partir sempre da premissa básica, que é uma restrição calórica. É você consumir simplesmente uma quantidade calórica menor do que você gasta no dia para induzir o seu corpo a utilizar suas reservas energéticas, ou seja, massa de gordura e massa muscular, para ser quebrado no formato de energia e você conseguir suprir aquela demanda que você está ofertando, que você está gastando, mas não está consumindo. E a crononutrição é uma ferramenta que você pode incluir associado com essa restrição calórica para auxiliar a perder gordura em regiões que todo mundo quer perder, como por exemplo a gordura abdominal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e que tenha como primeiro passo para o seu emagrecimento ter aquele sucesso, você começar a jantar mais cedo, depois você vai introduzindo a restrição alimentar e por aí vai, tá bom? Até o próximo vídeo.